galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu parceiro, nós na aula passada Sidney fala corretamente, nós na aula passada trabalhamos o processo da introdução. Então, nós começamos a entender como é que funciona uma introdução da dissertação. E aí, eu mostrei a estrutura da dissertação, de cara, no iniciozinho, para você começar a perceber o que é uma introdução, o que é um desenvolvimento e o que é uma conclusão. Até fizemos um esboço ali rapidinho de como é que seria o processo. Só que o nosso tempinho acabou, porque nós procuramos trabalhar sempre em 40 minutos, para você poder ter atenção. E agora, num próximo bloco, nós vamos trabalhar mais, para que você possa ficar mais antenado e preparado. Então, tranquilo, olha só. Parte 2, aqui a gente tem as expressões que nós trabalhamos na aula passada. E é o seguinte, na aula passada, nós começamos a brincar com isso daqui e começamos a trabalhar com um tema relacionado à violência. Hoje, nós já vamos trabalhar outros possíveis temas. Só que antes de começar a trabalhar outros possíveis temas, nós vamos entender o que eu posso e o que eu não posso fazer no meu texto como um todo. Não serve apenas para a introdução, serve para o texto como um todo. Porque eu disse a vocês, eu vou mostrar logo tudo, para que você comece a trabalhar. Porque quanto mais redações você fizer até o dia da prova, mais fera você vai ficar. Tranquilo? Então, olha só. Eu comecei a falar um pouquinho da apresentação visual na aula passada, mas foi um pouquinho. Agora a gente vai falar como um todo. Então, eu vou pontuar aqui cada elemento para a gente poder entender como é que funciona, tá? Então, olha só. Primeiro, centralize o título na linha que é a primeira linha, sem aspas e sem grifo. O título pode apresentar interrogação desde que o texto responda à pergunta. Então, olha só. Eu tenho aqui o espaço, as linhas pautadas. Beleza. Como é que você vai produzir esse texto? Aquela folha que você vai entregar. Caneta azul ou preta. Melhor ficar logo com a caneta preta e pronto. Tem de se preparar no dia anterior ou já deixar muito tempo preparado. Não vai me dar um mole de chegar atrasado lá para poder fazer a prova do Enem, beleza? Então, você tem de estar lá com o teu estojinho tudo bonitinho, tudo preparado. Aí, se for o caso de produzir um título, você vai colocá-lo aqui, ó, centralizado. Não vai fazer o que você tem o hábito de fazer no seu computador, quando você quer destacar uma palavra. Aí você coloca em negrito, em itálico e sublinhado. Está errado, porque se você fosse apresentar isso na faculdade, o camarada já ia te dar um esporro. Você só pode utilizar uma forma de destaque no texto. E a forma de destacar o título é centralizá-lo. Já mostrou que é o título. Ah, professor, mas onde eu vou colocar o texto agora? Eu vou pular uma linha, duas linhas? Antigamente, no pré-vestibular, os professores aconselhavam ao aluno pular de uma a duas linhas, porque era bonito. Só que a coisa mudou. Então, hoje em dia, o que eu vou fazer? Logo embaixo, na linha abaixo, eu já começo o meu texto. Sabe por quê? Porque esse título ele também conta como linha. E é o seguinte, meu parceiro, você gira no universo de 20 a 30 linhas. No universo de 20 a 30 linhas. E aí eu te digo, é normal você receber uma pontuação quando você escreve até menos. Por exemplo, se a gente fosse comparar uma outra banca, uma banca de concurso público e a banca do Enem, o que aconteceria? Se você produzisse num concurso público 8 linhas, meu parceiro, o camarada não ia nem olhar, é 0 com certeza. No Enem, 8, 9, 10 linhas, você ainda vai ganhar uma pontuação. Então, ó, levanta as mãos para o céu,
porque está tudo bem para o teu lado. Agora, o normal é o camarada, quando ele delimita isso daqui, ó, ele começar a descontar tanto para as linhas a menos quanto para as linhas a mais. É normal o camarada aceitar até 3 linhas a menos e até 3 linhas a mais. Isso é o normal. Então, o negócio é o seguinte, você tem que começar a produzir, a treinar a partir de agora. Você sabe que vai ser pontuado diante de 8 linhas ou mais, mas você vai ter de ficar dentro desse universo. Agora é o seguinte, quando você produz menos, ele vai descontando, vai tirando ponto, geralmente meio ponto por cada linha a menos. E aí, olha só o perigo que você está correndo. Agora, quando você produz mais, ainda é pior. Lembra que eu disse que a gente não deve escrever demais para poder ter um bom texto? O negócio é o seguinte, se você produz 3 linhas a mais nesse texto, além dele descontar pelo menos meio ponto em cada linha, 1,5 ponto, ele simplesmente vai parar de ler na linha 30. Então, imagina o seguinte, você realmente produziu 30 linhas, mas tem um título, 31 linhas. Ah, professor, então, só perdi ali meio ponto. Não, você não perdeu só meio ponto. Ele vai parar de ler a sua redação exatamente na linha 30. Ele vai desconsiderar a linha 31. E com certeza você vai perder e muito em coesão e coerência. Então, meu parceiro, fica antenado nisso. Aí é o seguinte, esse título você vai escrever de 1 a 4 palavras apenas. E como é que vai funcionar? Somente a primeira letra deste título é obrigatoriamente em maiúscula. Mais nada. E você não vai destacar, não vai colocar entre aspas, não vai colocar parênteses, nem nada. Você viu que no nosso material fala da interrogação. Eu posso ter uma interrogação no título? Na verdade, você pode ter uma interrogação em qualquer local do texto, desde que você responda esta pergunta. Aliás, qualquer local não. Tem um local em que você não pode ter uma pergunta, que é a conclusão. Você não pode finalizar a sua prova com uma interrogação. Lá no final do texto, nossa, como nossa sociedade, aonde nossa sociedade vai parar? Você não pode fazer. Então, colocar lá um ponto de interrogação. Afinal de contas, quem é que vai responder? O avaliador, por acaso? Não. Então, qualquer pergunta que você venha fazer, você mesmo responda. Tranquilo? Então, acho que em relação a título, já está tranquilo. Vamos para o nosso segundo tópico aí para poder entender. Aqui, ó, faça parágrafos distando mais ou menos 2 centímetros da margem e mantenha-os alinhados. Como assim, Sidney? Vamos lá, ó. Tá vendo aqui o espacinho de linhas pautadas que nós trabalhamos e eu marquei aqui para você começar o texto. Então, cada parágrafo que você venha produzir, normalmente você vai ter de 4 até 6 parágrafos numa redação do Enem. Então, 4, 5 ou 6 parágrafos. Esse é o normal. Menos não e mais também não. Aí você vai produzir o segundo, o terceiro e por aí vai. Tem de estar, ó, num padrão de alinhamento, porque você tem de mostrar para o avaliador que está constituindo um parágrafo. Porque se você não mostrar, ele vai entender que você deu continuidade. Então, provavelmente, ele vai contar 8, 9, 10, 11, 12 linhas, 13 linhas, 14 linhas. E se você fizer isso, você também está errando pela paragrafação. É também uma quebra de ritmo. Então, tem de ficar bem pontuado. Eu costumo dizer o seguinte, se for homem, coloca um polegar. E se for mulher, se for menina, coloca 2 dedinhos. Porque, por exemplo, dentro de uma sala de aula, eu, lá na posição de professor, no início, lá no tablado, tenho de olhar para quem está sentado lá no final da sala e enxergar que foram constituídos parágrafos, tá? Não dê esse mole, é uma questão de apresentação. Por exemplo, quando você vai a uma boate, conhecer alguém, ou a um local, especificamente para conhecer alguém, é óbvio que o conteúdo vai contar, você tem que ser uma pessoa que tenha um bom papo, seja inteligente, tenha conteúdo, né, de certa forma. Agora, a apresentação visual conta, né? Se você chegar lá todo sujo, maltrapilho, fedendo, duvido que a pessoa vá se interessar num primeiro momento. Então, a redação, ela tem de estar bem apresentada, tá? Então, vamos lá, ó. Agora aqui, ó.
Não ultrapasse as margens direita e esquerda e também não deixe de atingi-las. Meu parceiro, o camarada costuma fazer assim, ó. Tá aqui o nosso texto. Aí tem aquela famosa onda no mar da musiquinha do Lulu Santos. O camarada faz mais ou menos assim, ó. Ora ele vai até o final, ora ele não vai, ora ele vem até o meio, ora ele vai. Nossa, fica horroroso. E quando ele vem para cá também, às vezes não atinge, começa em qualquer local. Meu parceiro, você tem de começar o texto na margem esquerda, a não ser que seja uma constituição de parágrafo, e ir até o final da margem direita. Afinal de contas, o texto ele é cursivo, ele segue uma linha em direção ao infinito. Se eu não tivesse essas linhas pautadas, eu estaria escrevendo, ó, até finalizar. Então, por isso que eu tenho de ir até o final da linha, até o final da margem, e quando for iniciar na outra linha, também continuar no início da margem. É porque é como se eu estivesse, ó, dando continuidade nesse texto. Caso eu não faça isso, eu serei apenado com certeza, tá? Olha aí a quarta situação. Evite rasuras e borrões. Caso você erre, anule o erro com um traço apenas. Então, imagina o seguinte. Lembra daquela máxima que eu disse a vocês no início da aula de dissertação, na primeira parte? Então, se você não sabe escrever uma palavra, dentre duas palavras difíceis, escolha sempre o quê? A mais simples. Agora, chegou lá, não sabe escrever a palavra, meu parceiro, não vai dar mole, escolha um sinônimo. Ah, professor, mas eu sabia escrever e dei mole. Então, por exemplo, o camarada veio escrever a palavra casa e aí, sei lá, de repente pela sonoridade escreveu com um Z. Você não vai poder fazer isso daqui que a gente fazia na época da escola. Isso aqui é um borrão, isso aqui é horroroso, isso é uma rasura. Você com certeza será apenado. Agora, muito aluno faz isso, ó, achando que está fazendo bonito. Ele dá um risco simples e coloca entre parênteses, para poder destacar que é um erro. Meu parceiro, não faça isso. A única forma que você tem é fazer um risco simples. Lembra que eu disse? Você só tem uma possibilidade de destacar os termos? Também para o erro funciona da mesma forma. Então aqui, ó, destaquei, e aí o que eu vou fazer? Ao lado eu escrevo corretamente. E professor, e se eu der o azar de só perceber o erro na hora que eu fui entregar o meu texto? O que eu posso fazer se não tem espaço? Por exemplo, casa bonita, né? O camarada botou aqui, sei lá, foi isso. Foi esse exemplo que me veio à mente agora. Aí, ele vai destacar com um risco simples e há a possibilidade de escrever acima. Só que isso daqui é um caso remoto, você vai fazer em última instância, porque o ideal é você não ficar toda hora destacando que está errado. É para isso que tem o quê? O rascunho, mas se necessário for, não é o menor problema. E só pode usar isso mesmo, gente. Antigamente, na escola, trabalhava-se também a redação oficial, que é algo que cai hoje em dia em concursos públicos. Então, tinha uma estrutura, que era a estrutura do digo, que a gente às vezes fala, né? No dia a dia, na fala, a gente fala, ah, falei um negócio, errei, aí eu digo assim, minto. Ou então, digo, não, digo. Então, uma vez, num vestibular, num pré-vestibular que eu trabalhava, o camarada foi escrever, sei lá, foi escrever a palavra casa, escreveu errado. Fala galera, gostou da aula? Curta e compartilha.